Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, ao nosso devocional de hoje, Meu nome é Rodolfo de Melo Nunes, sou professor de escola bíblica, trazer uma pequena reflexão, pequena mensagem para cada um de vocês, certo? Então, para isso, eu peço que vocês possam abrir a Bíblia de vocês lá em Mateus, capítulo 28. Vamos ler o versículo 19, E também o versículo 20. Vamos lá? Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. E assim diz a palavra: Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus, você que já está acostumado com a leitura da Bíblia, Jesus, neste momento, ele já havia sido crucificado, ele já havia ressuscitado, e ele está naquele momento pós-ressurreição, naquele intervalo de 40 dias ali, junto com os discípulos, conversando. E neste último encontro, Jesus vai deixar uma espécie de ensinamento, cumprimento, que eles deveriam estar seguindo, a partir do momento em que Jesus não estivesse mais fisicamente ali do lado deles, porque Cristo neste momento precisava voltar para o Pai, para que o Espírito Santo pudesse descer e habitar dentro de nossos corações. E é interessante que ele começa utilizando o primeiro verbo ide, É interessante que ao longo da caminhada Jesus Cristo ensinou, Jesus Cristo esteve com eles, junto com os discípulos nas andanças, evangelizando e tudo. E agora o Senhor deixa como primeira missão ir. Ou seja, quando Cristo não estivesse mais fisicamente com eles, uma das primeiras missões que eles deveriam adotar no seu ministério seria o ID. Ou seja, eles não ficassem somente restritos àquela região ali da Galileia, nem da Judéia, não. Mas que eles saíssem para evangelizar em Samaria, que eles saíssem para evangelizar até os confins da terra. Porque a mensagem do Senhor não é um segredo que nós devemos guardar dentro de nós. É um segredo, que nós não devemos estar mantido ele dentro de um baú ou dentro de um cofre escondido onde ninguém pode saber. Pelo contrário, a verdade de Cristo, a palavra de Cristo teria que ser divulgada. E para que isso acontecesse, os discípulos precisavam ir. E é por justamente acontecer esse ide que hoje eu, como você, somos alcançados pelo Evangelho. Só que o Senhor deixa como missão não somente ir, não somente falar, não somente anunciar, não somente revelar o seu amor, não. Mas ele diz também: fazei discípulos. Ou seja, não somente falai do meu amor, anunciai nas vilas, nos valados, na esquina, não. Mas também fazei discípulos, ou seja, aqueles que aceitarem a mensagem, aqueles que se arrependerem, aqueles que forem alcançados por essa graça, fazei discípulos. Ou seja, aquilo que Cristo havia ensinado para cada um deles, eles deveriam também ensinar. Eles não deveriam somente anunciar a Cristo, mas deveriam ensinar. Cada um que abrisse o seu coração, entregasse a Cristo, esse também deveria ser ensinado. Ensinado sobre a palavra, ensinado sobre a oração, ensinado sobre o poder de Deus, ensinado sobre o pecado.
tudo aquilo que eles viveram, que eles pudessem ensinar também. E ele diz também que esses discípulos não eram somente judeus, né? Mas que esses discípulos que eles deveriam fazer estavam em todos os povos. Ou seja, o Evangelho, Cristo não era algo somente exclusivo deles, mas Cristo deveria ser estendido a todos. Evidentemente, muitos desses discípulos que andaram com Cristo, eles ficaram resistentes, como foi Pedro, né? Que teve o seu coração ali tão resistente de anunciar o Evangelho aos gentios. E o Senhor ali tem um encontro com Pedro e manda Pedro ir na casa de Cornélio. E Cornélio aceita o Senhor, não somente Cornélio e a sua casa. E Pedro ali se convence que Jesus Cristo não veio somente para salvar os judeus, mas veio para salvar a todos. E depois, para intensificar ainda esse ministério, o Senhor salva Paulo, né? E Paulo se torna um grande apóstolo aí, que foi responsável por disseminar o evangelho, principalmente no meio dos gentios. Também o Senhor deixa como missão, né, fazer discípulos, mas também batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ou seja, passar pelo novo batismo, né? E o batismo até então era um batismo oferecido por João Batista, né? Ali de arrependimento de pecados. E o Senhor estabelece que esses discípulos possam também batizar, né? Mas batizando agora em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, né? De forma que eles pudessem agora confessar, testemunhar para o mundo que agora eles são, cada um deles, né? Agora é uma nova pessoa que deixou aquela vida para trás e agora é um novo homem e uma nova mulher. Porque a partir do momento que nós nos batizamos, nós estamos anunciando, ou seja, estamos apresentando de forma pública, não somente para o meio onde nós vivemos, mas estamos testemunhando para o céu, testemunhando também para o mundo espirituais, né? Como os principados, as potestades, que nós somos agora uma nova pessoa, que nós fomos agora, a partir deste momento, nascido em Cristo, ou seja, que nós nascemos de novo. Não externamente, fisicamente, porque isso é impossível, né? Não tem como eu voltar para o ventre da minha mãe, mas é possível o meu espírito nascer de novo. Ou seja, meu espírito não ansiar mais pelas coisas da carne, mas ansiar pelas coisas de Deus, né? E ele continua e vai dizendo, batizando-os, mas também ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado, né? Da mesma forma que eu ensinei vocês a obedecerem ao Pai, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, vocês vão ensiná-los também, né, a obedecer todos os mandamentos que eu ensinei para cada um de vocês, né? Vocês vão ensinar cada um deles, né? Vocês vão mostrar para cada um deles como é que faz para despertar a oração, como é que se faz para se manter firme na fé, como é que se faz para cada dia mais se parecer com Cristo, né? Como até mesmo Paulo chega a dizer, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ali eu não estava pedindo para você imitar Paulo, andar como Paulo. Ele estava dizendo assim, da mesma forma que eu imito ao Senhor, façam vocês também. Imitem também, façam o que eu faço, que é imitar o Senhor, né? Ou seja, façam o que eu faço, imitem o Senhor. Busquem a cada dia mais ser parecido com Jesus, resplandecer o seu amor, resplandecer a sua graça e a sua misericórdia. E fechando o texto, ele vai dizer, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? O que ele estava dizendo? Daqui a alguns momentos,
vocês não vão me ver mais fisicamente, porque eu ressuscitei. Agora eu estou revestido por um novo corpo, que é o corpo glorioso, que é um corpo que atravessa paredes, que é um corpo que não é mais perpassado pela morte. E este corpo espiritual, que agora estou completamente revestido, precisa voltar para o Pai. Então vocês não me verão mais fisicamente com vocês, andando com vocês, estando com vocês. Né? Porque nesse momento eu preciso ir para o Pai, para que quem possa vir agora é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai ser Deus convosco, ou seja, Deus andando no meio de nós, vai ser Deus dentro de cada um de vocês, o Consolador dentro de cada um de vocês. E quando eu subir para o Pai, que vocês não me verem mais fisicamente, nessa hora vocês vão achar que estão só. Vão achar que eu abandonei cada um de vocês, assim como quando eu fui para a cruz. Quando eu fui para a cruz, vocês pensaram também que eu havia abandonado cada um de vocês, que havia tudo acabado, mas era somente parte de um plano para que Cristo ressuscitasse ao terceiro dia. E aqui também é. Daqui a alguns momentos, Cristo não estaria mais fisicamente com eles. E certamente, ao olhar em volta e não ver mais a Cristo, cada um deles iria se sentir só, iria se sentir abandonado. Mas o Senhor disse para eles: olha, quando vocês estiverem indo, quando vocês estiverem fazendo discípulo, quando vocês estiverem batizando, quando vocês estiverem ensinando a obedecer os meus mandamentos, eu estarei convosco. Eu estarei com vocês. Vocês não vão estar me vendo, mas eu estarei com vocês, dentro de vocês, através do Espírito Santo. Não é? E não vou estar com vocês não somente todos os dias, mas vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Ou seja, até que não haja mais tempo, até que não haja mais cronos, até que haja somente o Kairos, ou seja, até a consumação dos séculos e o que reine não seja o tempo, a cronologia da terra, da criação, mas que reine a cronologia de Deus, que é Kairos. Que essa mensagem possa ter falado ao seu coração, que esse devocional possa ter falado ao seu coração, que você venha meditar nessa mensagem, venha ler essa mensagem, não se conforme somente com aquilo que eu falei, mas que você possa ler também, aprender e amar esta palavra. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e derrame graça em abundância. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, bem de Deus maravilhoso, te agradecemos por esta palavra, por este ensinamento, ó Pai, que foi transmitido para cada um dos teus filhos. Que eles possam se despertar para a leitura da tua palavra e amar mais e mais o teu reino e ansiar, Senhor, cada um deles a se parecer contigo e estar em tua presença, Senhor. É que nós te pedimos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.